Livro de João, capítulo de número 4. Nós vamos começar falando sobre a experiência de Yeshua com uma mulher de Samaria, aonde nos conta uma história incrível. Esta mulher que buscava água num poço e de repente encontrou-se com Yeshua. Vamos lá? Nós vamos começar a ler do versículo de número 11. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tu terás água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Yeshua e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe dou fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais eu tenha sede, e nem precise tirá-la. Mas disse-lhe Yeshua: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: disseste bem, não tenho marido, porque tive 5 maridos. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe sua mulher: creio que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim para o adorarem. Amém? Sabe quando a gente vê essa palavra, ela é fascinante. A primeira coisa que se torna fascinante é por entender que Yeshua nunca se moveu sem uma direção clara do Pai em qualquer lugar que ele ia. As pessoas sempre perguntam qual é a importância de a gente ter uma vida dirigida pelo Espírito. A importância da gente ter uma vida dirigida pelo Espírito não é apenas pela proteção nos afazeres que estamos construindo, mas entender que quando estamos dentro de uma rota do Espírito, tudo que fazemos está desprendendo outro plano em nossas vidas. Quando você está dentro da direção de Deus, você nunca está fazendo uma coisa só. Sempre é um passo para liberar outros. Então, Yeshua vai até um poço com seus discípulos, não era apenas para pegar água, mas de verdade é para tocar uma mulher que era samaritana, um judeu mesclado, que estava longe de Israel. Os samaritanos tinham seu próprio sacerdócio, sua forma de adorar, seu monte, e tinha uma visão totalmente desconectada com a essência e o propósito do Eterno. Yeshua, ele se apresenta a essa mulher que era uma coisa incomum. Um homem judeu falar com uma mulher samaritana não era aceitável, esse tipo de coisa, pela cultura da época e pela divisão que existia entre eles. Porém, Yeshua chega perto de um poço, e é sugestivo porque sempre na Bíblia você vai ver que muita coisa acontece em volta do poço. Yeshua, que era a própria água viva e a própria essência, começa a falar para essa mulher sobre uma sede de uma água que tem uma substância eterna, que não é apenas uma sede comum ou física,
mas fala sobre uma sede de alma, uma sede de espírito, uma sede de vida, uma sede de encontro, uma sede de identidade, de propósito. Então Yeshua começa a falar sobre o poder de saciedade divina, o que verdadeiramente sacia a nossa história, o que tem o poder de implementar, complementar e planificar a nossa fé. Que sede buscamos neste mundo? Que tipo de água bebemos, de quem bebemos, de onde bebemos e como mobilizamos as nossas vidas. É uma coisa muito interessante de entender que esse texto é o único texto que Yeshua fala sobre adoração em todo o Novo Testamento. Ele não falou muito sobre adoração, mas ele mostrou o que é ser um adorador. A questão não é o que falamos. Como começamos esta palavra, um dos grandes perigos que temos nessa época são as muitas confissões que declaramos e que não praticamos. Como enfermamos ou adoecemos uma palavra ou uma verdade? É quando falamos muitas vezes aquela palavra e não praticamos e não cumprimos a vida e o poder dessa palavra. Então, quando você fala que você é uma adoradora, adoradora, mas tem uma vida doida, devassa, sem sentido, longe do propósito divino, insubordinada ao governo daquilo que o Pai tem para você, você está profanando o entendimento dessa palavra adoração. Então, quando paramos para entender o que significa de fato ser adorador, Yeshua mostra que tudo isso começa com a realidade de sede. Mostra com uma pessoa que procura encontrar-se, se preencher daquilo que sente que tem falta. Quando você tem uma alma e um espírito quebrado, falido, e você não sente falta de Deus, você tem um problema sério. Quando você não ora, não jejua, não lê as Escrituras, não tem tempo com o Espírito Santo, e você acha que tudo isso está certo, você tem um problema sério. Porque você vive saciado por uma água que não te joga dentro de uma plenitude de eternidade. Então Yeshua evangeliza essa mulher, lançando sobre ela uma palavra de conhecimento, falando do seu passado, sobre a história dela, posicionando e levando a uma verdade, que posição ela estava. Um verdadeiro avivamento pode acontecer em nossa vida quando, em primeiro lugar, a nossa consciência é acordada. Quando a sua consciência não ouve a Deus e você não é mais consciente do estado que você está, aonde você se encontra, você tem um problema que você não está, sequer se permitindo ter cultura ou caminhos para viver um avivamento. Então a primeira coisa, Jesus posiciona quem é ela. Falou, você é uma mulher que não teve 5 maridos, tem um que não é teu. Você precisa entender que posição você está, para compreender o que Deus quer construir com você, para compreender o que Deus quer alterar na sua vida. E acontece algo magnífico, porque essa mulher fica impactada. A revelação de Deus sempre tem a proposta de nos levar à verdade do que somos, não apenas a verdade do que Deus é, porque não adianta ser Deus verdadeiro e você mentiroso. Então o ponto é, qual é a verdade do que você é? A primeira coisa que nós vivemos quando encontramos a presença de Deus, é o desnudar da nossa consciência. Então o profeta Isaías, certo dia, ele gritou os seus ais e disse, ai de mim, porque eu vi o Senhor. E quando o profeta Isaías viu o Senhor, ele viu a sua própria miséria. Muitas vezes nós não enxergamos as nossas misérias, porque não enxergamos o Senhor. Então, como não enxergamos o Senhor, nós não enxergamos os nossos defeitos, nós não enxergamos a nossa falência, nós não enxergamos áreas quebradas dentro da nossa fé. Então, tudo isso começa com o encontro de ver o Senhor. Quando eu vejo Deus, eu preciso me ver. Quando eu tenho uma revelação de Deus, eu começo a ter uma revelação da minha própria vida. É por isso que Pedro, quando teve a revelação de Yeshua como Mashiach, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Yeshua responde a ele dizendo, não foi carne nem sangue que te respondeu,
foi o pai. E eu te digo, tu és Pedro. Para entender quem você é, você precisa entender quem ele é. Ou você nunca saberá quem é você, quem é a tua família, o que você carrega, o que são os teus filhos, que proposta há, que palavra está sobre a tua casa, o que é o teu negócio. E Yeshua acende a consciência dessa mulher e mostra quem é ela. E ela fica doida e diz: eu vejo que você é profeta. E a partir daí começa a se desenvolver esse diálogo construtivo e profundo. De entender que Deus sempre precisa começar com alguém que abra o seu coração para viver a revelação dele. E aí então, essa mulher entra por um caminho para ele, falando sobre adoração. Você sabe, uma das coisas que eu sempre procurei na minha vida é entender o que é um adorador. Algumas pessoas pensam que um adorador é alguém que toca violão, é alguém que canta bem. Um adorador é alguém que lê toda a Bíblia. Sabe que nós nunca podemos esquecer que Abraão adorou a Deus e não tinha uma banda com ele tocando. Moisés adorou a Deus sem teclados. A adoração não está relacionada apenas a um serviço de música. A adoração está relacionada a uma revelação de existência e propósito. Você entende que você foi criado para a glória, honra e louvor do Senhor. Então todo sentido de adoração começa quando entendemos por que e para que existimos. Existimos para a glória, honra e louvor do Senhor. A sua vida deveria ser uma fábrica de louvores. A sua vida deveria ser essa emanação de exaltação ao próprio Deus. O apóstolo Paulo considera tão bem isso que ele diz: que o meu comer, o meu beber, o meu deitar, tudo é para a glória do Senhor. Quando a sua vida não é uma vida para a glória de Deus, é porque você profana o sentido elementar da adoração em sua vida. Por isso você não foi chamado para viver para a sua própria glória. Não foi chamado para viver como os animais: comem, bebem, trabalham, dormem. Vive dentro de um plano simples, um plano comum, um plano material. Um plano que desgasta, se quebra, consome. Dinheiro que ladrão rouba. Coisas que acabam se triturando e se desgastando. Falemos sobre uma consistência de vida mais elevada. Falemos sobre uma vida mais complexa e de peso. Falemos sobre uma vida com mais importância e poder. É a vida de um adorador. Você é pobre quando só pensa em dinheiro. Você é pobre quando só pensa em riquezas. Você é pobre quando pensa apenas em uma vida material. Vamos entender para que existimos. Você existe para a glória e honra do louvor do Senhor. Para a glória e honra do seu louvor. E Yeshua começa a posicionar essa mulher e mostrar a ela o que é a vida de adoração. O maior adorador para mim foi Adão. E por que foi Adão? Porque o adorador é aquele que tem a capacidade de atrair Deus, de agradar o coração de Deus, de honrar o nome de Deus. Então pessoas que adoram atraem a Deus. Pessoas que adoram movimentam Deus e se movimentam em Deus. Quando você não tem esta movimentação na sua adoração, na sua oração, na sua vida, no seu trabalho, no seu louvor, você não entendeu o que é uma cultura de adoração. Você não foi chamado para ser músico, você não foi chamado para cantar, você foi chamado para adorar. É quando a tua casa adora a Deus, quando os teus filhos adoram a Deus, quando o teu casamento, toda a tua vida tem um atributo de louvor ao Senhor. Estamos juntos? Mas somos tão acomodados e enganados pelo fato de cantarmos 3 músicas, 5 músicas. A adoração está relacionada a ir além. Está relacionada a você reformar totalmente seus valores e a sua plataforma de prazer. Davi dizia: o meu prazer está nele, no Senhor.
A primeira coisa que um adorador tem é prazer. Prazer de construir um culto. Prazer de ficar com Deus. Você não gasta hora com Deus, você ganha horas em Deus. Prazer de fechar a porta do teu quarto, orar, você e Deus. Prazer de ler as Escrituras. Prazer de experimentar o que é Deus. Prazer de conhecer a Deus em privado, para que possa ter o testemunho dele em público. Isto é cultura de adoração. Cultura de adoração, quando você vai entender que nada é mais importante que você adorar a Deus. Nada é mais importante que você colocá-lo como primeiro na tua vida, o número 1. Nada é mais importante que você reformar os teus valores. Por isso que a palavra adoração está muito relacionada a conhecer. Yeshua disse: você adora o que você não conhece. Você não pode adorar um Deus terceirizado, um Deus de livros, um Deus de testemunho de outros, mas não um Deus que você conheça, não um Deus que você experimenta, não um Deus que você não tenha revelação pessoal. Uma boa marca que estamos conhecendo a Deus é quando começamos a ter revelação pessoal de Deus. Se você não tem uma revelação pessoal de Deus, você não está crescendo no entendimento de Deus. Então Yeshua diz: mulher, você precisa conhecer o que você adora. Fale isso ao seu amigo. Você precisa conhecer o que você adora. Então não vamos adorar por tabela, porque todo mundo levanta as mãos, vamos levantar, ou porque todo mundo diz exaltado. Estou falando sobre uma vida que eu tenho dentro, e que esta vida deve vir para fora. Estamos falando a não mais apenas preenchermos cadeiras aos domingos e cantarmos 5 músicas. Estamos falando de colocar sentido e justiça no que estamos fazendo. Estamos falando de ter a consciência que somos construtores de cultos para Deus. Estamos falando de fazermos um culto não porque as pessoas nos cobram, mas porque sabemos que esta é a nossa devoção, é a nossa entrega, é a nossa lenha queimada no altar. É o nosso ofício sacerdotal. Adoradores têm em primeiro lugar uma consciência de adoração. Sua vida existe para adorar a Deus. E não há nenhuma justificativa que possa te tirar deste posicionamento. Porque nada nesse mundo justifica o que você tem que fazer para Deus. Então Yeshua diz: conhece. E essa palavra conhecer é a palavra gnosco. Significa conhecê-lo intimamente como um homem conhece a sua mulher. Então, o que é conhecer a Deus como um homem conhece a sua mulher? Né? Está relacionado que quando um homem conhece a sua mulher, ou uma mulher conhece o seu homem, pelo jeito, pela voz, como anda, conhece intimamente. Então está dizendo que a adoração começa com o conhecimento de Deus. Se não buscarmos conhecer a Deus, nunca vamos chegar na clareza de adoração. Adoração está relacionado a conhecer a Deus sem palavras. As palavras talvez é apenas uma linha de comunicação. A tua verdadeira comunicação com Deus não usa a palavra. A sua verdadeira comunicação com Deus é pelo Espírito. Está além das palavras, está mais alto. Então quando falamos sobre conhecer, isso é como um cachorro. Que a palavra proscuneus é muito interessante, que está relacionada à adoração também. É como um cachorro conhece seu dono. Sabe como um cachorro conhece seu dono? Pelo cheiro. Você já viu? Eu tinha uma Rottweiler, o nome dela era Mel. Quando eu estava quase, mais ou menos 1 quadra da minha casa, eu conhecia o barulho do meu carro. Chegava até no portão. Um cachorro é assim. Então quando falamos sobre conhecer a Deus, nós não estamos mais numa fase de conhecer a Deus pelo que as pessoas falam.
Estamos numa época de conhecermos a Deus por uma revelação. E aí entra a palavra descobrir. A palavra descobrir é alguém que está procurando, que está caçando. Se você não está procurando Deus, você não descobre. Você não sabe aonde Ele se encontra. Então Ele diz que vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então existem os falsos adoradores? Sim, o falso só sai do verdadeiro. Primeiro vem o verdadeiro, depois vem o falso. Por isso que tem a matriz. Então diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Que verdade há na nossa adoração para com Deus? Adoração é um estilo de vida. Adoração em espírito e em verdade. Não é apenas quando você contém ou mantém as verdades dentro do seu espírito, mas é quando a sua vida material é alterada pelas verdades que você descobriu no espírito. Se você não descobriu verdades dentro do seu espírito, você não altera a sua vida natural. Então, quando falamos sobre adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos ter uma vida totalmente diferente no aspecto de adoração. Verdadeiros adoradores são loucos. Eles não se importam com o que os outros pensam. Não é à toa que um homem que para nós sempre foi uma marca e um modelo foi Davi. Davi foi um homem extremamente livre. Ele aprendeu que a maior carga da sua vida era adorar a Deus. Quando você adora a Deus, você começa a trazer justiça e correção na sua vida. Porque um adorador é justo. Por isso, quando olhamos esse texto, ele nos impressiona. Fala sobre um tempo, sobre uma hora. E quem sabe essa poderia ser o início desse tempo, dessa era. Todos falamos de adoração, poucos adoram. Todos cantam música, mas as músicas nos enganam. Porque cantamos o que não vivemos. E nos iludimos com as músicas que cantamos como se vivêssemos de verdade. E isso nos afasta de uma adoração verdadeira, de uma adoração eficaz. Sempre o desejo do Pai foi a adoração. É por isso que diz que a adoração é para o Pai, para o Criador. Yeshua adorava o Pai. E sim, nós não fomos criados para adorar a homens, não fomos criados para adorar a anjos, nós fomos criados para adorar ao Pai, em espírito e em verdade. Por isso, quando falamos de uma adoração integral, falamos de uma vida pesada de adoração. Falamos de uma vida tão poderosa, que você não vai precisar dizer para ninguém o que você é, as pessoas vão saber. Porque quando você se movimenta com Deus, há testemunho do que Deus é em você. Quando você está com Deus, Deus se revela naquilo que você se movimenta. Sabe o que fez Davi? Loucuras. Que loucuras você já fez para Deus na sua vida? Se você é uma pessoa que não sabe renunciar, não sabe sacrificar, você nunca entendeu o que é adoração. Se você é uma pessoa que não se arrepende, você não sabe o que é adoração. Davi tinha uma marca. Davi nunca desejou ser impressionado por Deus. Quantos querem que Deus toque seu coração essa manhã? Esse é o seu problema. Davi não esperava Deus tocar o coração dele. Davi queria tocar o coração de Deus. Davi queria impressionar Deus de uma maneira que pudesse ficar com saudades dele. Ele não queria que Deus fizesse coisas para ele. Ele queria fazer para Deus. A diferença do adorador está aí.
Você não quer apenas desfrutar de Deus, você quer que Deus desfrute de você. Esta é a diferença. Então Davi fez coisas que deixou Deus com saudades. E durante toda a Bíblia o próprio Pai diz: e eu restaurarei novamente o tabernáculo de Davi, um modelo, uma plataforma, uma forma de se buscar adoração. Quando começarmos a adorar a Deus, nós iremos evangelizar o mundo pelo testemunho da revelação de Deus. A Bíblia diz que muitos reinos se converteram só pelo fato de terem conhecido a Davi como ele adorava a Deus. Sabe como você pode evangelizar as pessoas? Sendo incomum. E um adorador de alguma forma se torna de vez em quando um bicho raro. Porque os teus valores não são corrompidos. E o que você vive com Deus não é negociável. Então as pessoas irão ver você como um tipo diferente, que anda com Deus. Davi nos dá algumas lições sobre adoração. A primeira deles é de fazer uma adoração criativa e não padronizada. Por isso, nós somos chamados para criar cânticos novos. Você pode cantar as músicas que colocamos aqui, mas existe uma música que é tua para Deus. E esta é a música que Deus quer ouvir de você. Não é a música que a Ana Paula Gavaladão gravou, que o Joaquim... É a música que você vai fazer para Ele. Algo pessoal e único para Deus. Por isso a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O que é um cântico novo? É aquilo que podemos chamar de espontâneo, que estamos cantando uma música e saímos dessa música e começamos a falar tudo que está queimando dentro de você. Você não pode ter uma música, um louvor robotizado. Sua alma precisa ser livre. Pessoas que adoram têm almas livres para falar palavras, para dançar. A palavra louvor é um composto de coisas. O louvor está relacionado à dança, palmas, gritos, se prostrar. Tudo isso é louvor. E nós mentimos na nossa adoração. Cantamos: eu me rendo diante de ti, de pé. Eu exalto o teu nome. Todas as vezes que você fala eu exalto o teu nome, você deveria fazer isso. E por quê? Porque a tua adoração é integral, é íntima com Deus, é completa, é verdadeira. Isto fazia Davi. Ficou tão louco, que foi buscar a Deus uma vez e Deus não veio com ele, porque estava adorando a Deus de forma errada. Estava usando o modelo de adoração que os filisteus usavam para adorar os seus deuses. Um carro de boi. O que fez Deus? Deus quebrou tudo. Quebrou o carro de Davi. Deixou a arca na casa de Obed-Edom para ensiná-lo como se deveria buscar. Sabe como buscamos a Deus? Com humildade, simplicidade, com consciência sacerdotal. Então Davi não volta mais a buscar a Deus como rei. Davi agora volta a buscar a Deus como sacerdote, como servo. Nossa reputação não vale nada. Nossa reputação não constrói reputação sobre a glória de Deus, gente. A glória de Deus constrói reputação sobre nossas vidas. E Davi nos ensina isso, com a postura correta de arrumar as coisas para adorar. Sabe o que eu gostaria de dizer hoje? É tempo de arrumar a casa para adorar. É tempo de arrumar a tua família para adorar. É tempo de arrumar o teu coração, a tua vida e dizer: Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Não quero te dar mais uma adoração profanada.
Quero que a minha vida seja como um incenso para você, queimando todos os dias, queimando para você. E a Bíblia nos conta que Davi, ele foi buscar a Deus e com todas as suas forças, ele dançava diante do Senhor, ele arrancou sua roupa de rei e ficou apenas com o cuecão. Fala para o seu irmão, quem adora a Deus é livre. A liberdade é uma das essências mais expressivas na adoração. Quem adora a Deus aprende a alcançar liberdade. A adoração não te escraviza, ela te liberta. Por isso, pessoas que aprendem a adorar a Deus se tornam livres, se tornam leves. São pessoas que não se importam mais com a opinião alheia dos outros. A Bíblia conta que enquanto Davi adorava a Deus, Mical, a sua esposa, estava na janela olhando e criticando e dizendo: como pode um rei de Israel despudorado, dançando diante de Deus? Davi diz: eu me faria ainda mais ridículo. Isso é ter fogo queimando dentro de você por Deus. Adoradores são apaixonados. Fale para o seu irmão, a falência da sua fé começa quando você perde a sua paixão. Quando você perde a sua paixão por Deus, começa a falência da sua fé, a falência do seu chamado, a falência da sua essência, porque a paixão é o fogo que te mantém aceso diante de Deus. Por isso, tome cuidado. Somente os apaixonados podem construir coisas loucas diante de Deus. Você viu como é que é uma pessoa apaixonada? Não? Tem pessoa apaixonada, gente. Pessoas apaixonadas fazem loucuras. Sobe no helicóptero, pede a mão do outro em casamento. Né, Leandro? Apaixonados. Entendeu? Imagina o Carlos apaixonado pela Luciana. Quantas loucuras não fazia aquele homem que surpreendia ela sempre. Ei, sabe o que acontece? Nós perdemos a paixão de construir coisas que marcam o coração de Deus quando deixamos a adoração. Adoradores de verdade marcam e surpreendem o coração de Deus. Faz quanto tempo que você não faz uma loucura para Deus? O que você dá de melhor para Deus? Sabe o que eu acho? A gente está precisando voltar a se tornar verdadeiros adoradores. Davi abriu mão de tudo e falou: não estou nem aí. E ele dançava e Deus veio com ele. Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Sabe quando Deus te busca? É quando você está adorando. Sabe quando você encontra Deus? É quando você está fazendo o mesmo caminho que Deus. Se Deus está buscando adoradores por um caminho e você está buscando outra coisa, você nunca vai encontrar Deus. Há um desses caminhos. Por isso eu quero essa manhã desafiar o teu espírito, o teu coração para reformar os teus valores de vida. E dizer que chegou o tempo da gente buscar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma.